Olá pessoal, bom dia a todos. Ficou faltando eu fazer essa videoaula para vocês. Falei que eu ia postar hoje, né? Os conteúdos estavam sendo postados, mas a gente vai falar um pouquinho já do que foi falado em sala e mais o conteúdo que foram postados lá no ambiente virtual para vocês, já tirando algumas dúvidas do que foi perguntado e já falando também sobre os exercícios, tá? Então, nosso conteúdo aqui, a gente vai começar falando de pré-história, de história, a gente falou isso em sala. Na pré-história nós temos desde quando o homem ele surgiu, como é que ele vivia, que ele era nômade, ele não ficava parado, tá? Tiveram várias partes das evoluções humanas, desde os hominídeos até chegar no Homo sapiens sapiens. Aí a pré-história vai disso até a fase da escrita até os dias de hoje a gente parte do que a gente chama de história, que é subdividida em história antiga, história da Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Idade Média da escrita até a queda do Império Romano, Idade Média até do Império Romano até a Revolução Francesa, né? Idade Média até na verdade, até a criada do absolutismo, né? Saiu daquela parte da Idade das Trevas, da parte do servianismo, né? Dos servos, dos vassalos, dos suzeranos, né? Para o absolutismo. Do absolutismo, final da queda do absolutismo, é a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. E aí, da Revolução Industrial para frente, nós temos o quê? A Idade Contemporânea. Cada uma dessas fases foi uma fase distinta para a evolução do ser humano. A pré-história, o homem era nômade, ele tinha uma vida em que ele sempre estava mudando de lugar. Aí, a partir daí, com o advento da agricultura, ele passa a ser fixo, ele passa a ter uma vida mais sedentária. Falamos da diferença de estilo de vida sedentário e de uma vida sedentária. Vida sedentária que o ser humano ele passa a ser fixo no lugar. Não quer dizer que ele vai ter um estilo de vida sedentário. O estilo de vida sedentário ele é mais propenso aos dias de hoje, em que os meios tecnológicos eles vão se aprimorando e o homem passa a fazer menos atividade física porque ele não tem mais necessidade disso para a sua sobrevivência. Então, ele passa a ter alguns outros tipos de doença, como obesidade, como doenças crônicas, hipertensão e assim por diante. Isso tudo a gente falou um pouquinho em sala de aula, certo? E a gente entra já agora em uma outra parte que a gente fala sobre os conteúdos que já foram postados no AVA, tá? Nós temos aqui filogênese e ontogênese. Filogênese refere-se a características típicas de uma espécie. Ontogênese refere-se a características de um indivíduo. Então vamos fazer uma relação, vamos fazer uma diferença entre as duas? Espécie humana. Nós temos características típicas da espécie humana. A espécie humana, ela é bípede, ela anda em dois pés, ela tem a fala como comunicação e assim por diante. Temos várias características que vão classificar a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, certo? E a ontogênese, onde é que entra? É porque dentro da nossa própria espécie temos características individuais da pessoa. Então, apesar de eu andar bípede, eu posso ter o meu jeito característico de andar. Andar balançando os braços juntos, mexendo a cabeça. O outro pode ter uma postura mais ereta, movimentando-se pouco. Mas os dois têm a mesma característica de andar, só andam de maneiras diferentes. Então seria isso a ontogênese. São as particularidades do indivíduo. E a filogênese da espécie que nós temos, certo? Passando um pouquinho, nós temos
evolução. Falamos de teoria de evolução, falamos de Darwin, que ela não é linear, ela é uma árvore que vai se ramificando, criando as suas várias espécies. Nasce de um ponto em comum, que foi o ponto do primeiro ser vivo, né? Um ser unicelular que vai evoluindo para determinadas outras espécies. Falamos então, o homem veio do macaco? Não, ele veio de um ancestral comum, que foi um primata, que se ramificou para vários outros primatas, como o orangotango, como o macaco, como o gorila, como o ser humano, e daí para frente. A gente tende a parar aí para evoluir? Muito provavelmente não. O próprio homem, ele evoluiu de vários hominídeos até chegar no Homo sapiens sapiens. E pode ser que ele se evolua para um outro Homo sapiens ou um outro tipo de espécie, né? De acordo com a nossa evolução. Tá? Falamos aqui das ramificações, não é linear. Classificação biológica do ser humano. Tá? A gente viu na biologia que nós temos reinos, filos, classes, ordem, família, gênero, espécie, do maior para o menor. O menor é a nossa espécie, que é sapiens, e o nosso gênero é Homo. Então, nós somos o Homo sapiens. Adaptação. Falamos também de adaptação. Qual seria esse conceito de adaptação? A gente fala de seleção natural. Falamos do exemplo do passarinho, que tinha dificuldade de comer determinada semente. O que é que aconteceu com ele? Ele ou se adapta para que ele viva naquele ambiente, ou ele sai dali ou ele entra em extinção. Isso é seleção natural. É você selecionar aquela espécie, aqueles indivíduos que vão conseguir se adaptar melhor àquele ambiente. Aí nós temos conceito de raça. Falamos que existe o conceito de raça no dicionário, certo? Só que na biologia, na etiologia, na etnologia, não se aplica mais ao ser humano, certo? Porque a gente consegue aplicar o cachorro, tem até uma pergunta biológica, né, em relação ao cachorro. O cachorro, sim, porque qual a diferença no ser humano? É que se você aplica esse conceito de raça ao ser humano, isso vem para o lado também sociológico, para o lado humanitário, isso gera o que a gente chama de preconceito. As pessoas, elas se ofendem, os animais não. Então é mais um motivo também para não se utilizar esse conceito de raça. Inclusive, a gente tem uma interatividade falando disso daí, que daqui a pouco eu toco no assunto com vocês. Então, olha aí, ó. A raça é uma subdivisão de espécie referente a um conjunto de características físicas em comum entre grupos de indivíduos, por exemplo, várias raças de cães. O conceito de raça não é mais aceito pela ciência quando se refere a seres humanos, ainda que a cor da pele, o tipo de cabelo e algumas outras características sejam diferentes. Explicamos isso em sala de aula, né? Todos os seres humanos são iguais. Nós vimos que biologicamente, apesar de ter características externas bem parecidas, muitas vezes geneticamente é mais diferente do que se fosse colocar uma pessoa com características externas diferentes dela, certo? A espécie humana, portanto, não é mais dividida em raças. Em outras espécies a gente consegue dividir isso. A espécie humana não é mais dividida em raças, tá? A origem de todos os seres humanos é a mesma. O ancestral africano que migrou para a Europa, Ásia e América. Então, o único, né? Ou então o mais antigo, na verdade, ancestral do ser humano foi encontrado lá na África. Então, até agora, a gente pode dizer que o primeiro ser humano, o Homo sapiens sapiens, se originou lá no continente africano. Aí entramos em características filogenéticas. Falamos o quê? Que filogenia vem de características da espécie humana. Então vamos ver essas características da espécie humana? Nós temos andar bípede com postura ereta, que é a nossa postura, andando sobre os dois pés, com a postura ereta, diferentemente de outros animais.
Gorila anda em andar bípede? Alguns macacos andam em andar bípede? Sim. Tem postura ereta? Não.